Buenos días a todos y a todas. Inicialmente nos gustaría saludar a todos que están con nosotros en este panel. Yo empiezo dando esa saudación en español, pero paso a hacer mi presentación en portugués. Están comigo dois jóvenes que participam dessa formação. Bom, o programa Geração Dux, o nome desse programa, Dux, é uma inspiração no latim, Dux significa líder. O que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, nesse curto espaço de tempo, de forma compartilhada, é uma iniciativa de um programa que iniciou em março deste ano, no Rio Grande do Sul, que é um estado que fica no extremo sul do Brasil, quase fronteira com o Uruguai, dentro de uma iniciativa de uma organização da sociedade civil, que é a Fundação Gerações. A nossa proposta, a ênfase dessa nossa apresentação é compartilhar um pouco as motivações para criar, dentro de uma organização da sociedade civil, um programa voltado para a formação de jovens líderes sociais, jovens que tenham potencial de liderança. A próxima, por favor. Para nós é importante, considerando que nós somos o único case que vem trazer um pouco da realidade da conjuntura brasileira, trazer alguns dados sobre a realidade do Brasil. Nós entendemos que a nossa juventude no Brasil, ela pode ser vista tanto no que se refere a um grande desafio para o país, que tem um território continental, como todos vocês sabem, mas também com muita potência e muita possibilidade. O próximo. Nós trouxemos aqui alguns dados com relação à realidade da juventude brasileira, muito mais para que vocês possam conhecer de que desafio é esse que nós estamos falando. Aqui a gente destaca alguns dos dados e no painel anterior alguns colegas referiram a quantidade de jovens que nós temos na América Latina e no contexto ibero-americano. Vejam bem que no Brasil nós temos cerca de 52 milhões de jovens. Então, nós somos um país que condensa boa parte dessa população juvenil num só país. A maior parte dos nossos jovens é constituída por mulheres, mas isso está muito bem dividido, como vocês podem ver nos percentuais ali. E no que se refere a alguns dados mais sociais, também é importante destacar, a gente não trouxe esses dados aqui, mas acho que vou referir em função do que os outros colegas trouxeram nas suas falas, tem a ver com o percentual de jovens que hoje está desempregado. No Brasil, de cada 3 desempregados, 2 são desempregados jovens. Nós temos também dados que se referem à questão do número de jovens que estão morrendo no Brasil, né? Nós temos, a maior parte, causa de morte de jovens no Brasil é por homicídio, então nós temos um alto problema de exclusão de jovens. E com relação ao ensino, à formação desses jovens, também um percentual significativo da juventude que está fora do espaço de formação, seja ele formal ou informal. É importante destacar também que o Estado brasileiro, em 2012, ele instituiu o Estatuto da Juventude, que é uma conquista importante no que se refere aos direitos dos jovens, mas que a gente reconhece do lugar da sociedade civil, que é impossível que a gente possa depositar apenas no Estado brasileiro a resolução da problemática da juventude brasileira. A próxima. Ao mesmo tempo que a gente tem essa realidade desses jovens que estão em situação de exclusão, desigualdade, vulnerabilidade e risco, a gente também identifica e recupera alguns dados com relação ao quanto esses jovens no Brasil estão protagonizando, dos diferentes lugares que eles estão posicionados, participação e protagonismo. A próxima. Destacamos aqui alguns dados, com base numa pesquisa que foi feita por uma agência brasileira, mostrando um pouco os percentuais no que se referem aos sonhos que os jovens têm e que, basicamente, se vinculam a querer participar de movimentos sociais, acreditar na sociedade, na mudança da sociedade que eles vivem e também na mudança política do país. A próxima. Bom, esse programa ele foi criado pela Fundação Gerações, que é essa organização, então, que eu já referi. A próxima. A próxima. Pode passar. E, basicamente, o que motivou a criação desse programa de formação foi o fato que os seus próprios gestores, e aqui na tela a gente tem um dos gestores, o Léo Voigt, que há muitos anos participa desses eventos, e pediu que eu enviasse uma saudação especial a todos eles. Infelizmente, ele não pôde estar aqui.
Os gestores da Fundação Gerações também se inspiraram no fato de que eles também participaram de programas nas décadas de 90, tanto do GIF quanto da Fundação Kellogg, de formação de jovens líderes. Então, esses dois elementos, conjuntura da realidade da juventude brasileira e o fato dos gestores dessa fundação terem passado por processos de formação de jovens líderes, motivou a elaboração desse programa. Próximo, por favor. Bom, então, diante dessa conjuntura que a Fundação Gerações lançou o programa Geração Dux no ano de 2016. Esse programa, pode passar o próximo, por favor. Esse é um programa de formação de lideranças que acontece num formato de imersão desde o mês de março. Ele ainda está em andamento, vai até dezembro de 2016. Numa imersão uma vez por mês, de 3 dias, com diferentes estratégias, entre dinâmicas, fundamentação teórica com aulas expositivas, visitas guiadas, discussões, mediação de grupo. Próximo. E antes do início do programa, a Fundação Gerações fez uma pesquisa com diversas lideranças de diversos setores da cidade e do país, perguntando o que essas lideranças achavam importantes, o que eram pautas importantes para novos líderes estudarem e discorrerem. Então, essas são algumas das pautas atuais que esses líderes escolheram, apontaram e que são as diretrizes que nos guiaram durante o programa. O próximo. Essa, então, é a primeira turma do Geração Dux. A foto é do nosso grupo mesmo, as próximas também serão, que ainda está em andamento, é um projeto piloto. Pode passar o próximo. Algumas informações que nós colocamos, que achamos importante, é que 18 das participantes são mulheres, 7 são homens. Todos estão na graduação ou já são formados, já são graduados. Próximo. A idade é entre 21 e 29 anos. O próximo. É importante colocar também que nós temos jovens de diferentes setores da sociedade, né? Não houve nenhum recorte para uma camada social específica, né? Qualquer jovem que tivesse interesse em participar do programa foi aberto, enfim. E também é interessante colocar que a maioria dos jovens já são reconhecidos como lideranças nas áreas que atuam, uma vez que receberam indicação de gestores, enfim, para participar do programa. Próximo. Durante a seleção dos jovens para o programa Geração Dux, foi solicitada uma carta de intenções, de motivação, e algumas das palavras mais citadas nessas cartas foram mudar o mundo e fazer a diferença. Uma das pesquisas que a Ana Lúcia citou, de uma agência brasileira, Box, cita também essas palavras como as mais citadas, os desejos maiores de jovens protagonistas. Então, nós percebemos essa sintonia e como uma marca do nosso grupo de Geração Dux. Próxima. O meu nome é Rafael, também sou participante do programa. Vou falar um pouco sobre os impactos do programa Geração Dux. Próxima. O Geração Dux ele tem 3 principais impactos, né? O primeiro deles é diretamente nos jovens que participam do programa. Então, como eu e a Karine e os outros 23 participamos todos os meses numa imersão de 3 dias, a gente tem um desenvolvimento em diversos tópicos, diversas áreas em que a gente atua. O segundo é o impacto nas comunidades em que a gente atua. Então, a gente tem 3 grupos dentro do projeto que atuam em comunidades carentes da cidade de Porto Alegre, que é onde acontece o projeto, com projetos sociais. E o terceiro impacto, que é que a gente trouxe com mais força, assim, é o impacto nessa lógica tradicional da intervenção dessas organizações da sociedade civil. Ele é um programa sem cortes, como a Karine falou. Então, qualquer estudante universitário poderia aplicar para o programa, sendo de qualquer classe, tendo qualquer poder aquisitivo, de qualquer maneira. Próxima.
o futuro. Uma das perguntas era 5 anos, 10 anos, né? E é difícil a gente falar sobre onde estaremos daqui 10 anos, né? Mas o futuro, a gente trabalha muito com a condição do presente. O que a gente quer de verdade é conseguir formar essa primeira turma do programa e ter uma continuidade do programa, colocando esses jovens líderes em posições de liderança, impactando, seja no ambiente de ONG, seja no ambiente empresarial, ou em organizações em que todos eles atuam. Próxima. É interessante também a gente trazer o contexto brasileiro no ano de 2016. Acho que todos vocês sabem, a gente está passando por um momento de crise política, econômica e social. E é um momento super bacana para o projeto estar acontecendo agora com essa turma de 25 jovens. Ao mesmo tempo que a gente tem informações de liderança, a gente tem um contexto brasileiro se contrapondo com o impeachment da presidente e com diversas crises sociais que atuam no país hoje. E mesmo assim, próximo, a gente tem muita esperança que esses jovens, mesmo nessa conjuntura de 2016 do país, e que vai seguir por pelo menos 2, 3 anos, a gente tem esperança que esses jovens possam atuar nas suas esferas e desenvolver e impactar a sociedade em que eles atuam. Próxima. Por fim, a gente agradece a possibilidade, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e passando essas informações. Para a gente, o que mais nos chamou atenção é a possibilidade de se conectar com outras organizações, a conexão muito forte que acontece no Encontro Ibero-Americanos. Próxima. Então, muito obrigado, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida.